Hoje eu quero falar com você sobre as novas frequências que estão chegando aqui no planeta Terra e a transformação do nosso DNA espiritual. Bom, você já deve ter percebido que tem alguma coisa acontecendo, inclusive dentro de você. E esse é um assunto muito importante para a gente conversar. Por quê? Porque isso está acontecendo exatamente neste momento em que você está assistindo esse vídeo. E olha, tem muita gente que não está percebendo o que está acontecendo. Na verdade, a maioria da humanidade desse planeta não está percebendo o que está acontecendo, porque elas estão perdidas nos problemas do dia a dia, elas estão muito mais preocupadas com as contas para pagar do que com toda essa mudança que vem ocorrendo no planeta e também na consciência humana. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, se você já percebeu que tem algo diferente acontecendo, se você já está nesse caminho de buscar transformação, de buscar expansão de consciência, olha, parabéns, porque você é uma pessoa muito corajosa. Sobre esse assunto de transformação do planeta Terra, que a gente chama de transição planetária, de tudo o que vem ocorrendo, tem muitos assuntos sendo falados. Então eu coloquei aqui, vou olhar para o meu computador, eu coloquei uma lista que eu vou compartilhar aqui com vocês, que são os assuntos que mais se fala com relação à transição planetária e com relação à expansão de consciência, que são coisas que estão acontecendo no planeta, que influencia o humano e que o humano influencia também o planeta. Então, olha só a lista dos assuntos, principais assuntos que mais se falam neste momento. Os extraterrestres vão se revelar em breve. O polo norte magnético da Terra está se movimentando. A ressonância Schumann está oscilando em altas frequências. O cinturão de fótons está atravessando o sistema solar. Um novo oceano está surgindo na África. As religiões vão cair. O anticristo vai se revelar em breve. A separação do joio e do trigo já está acontecendo. A inteligência artificial vai dominar a raça humana. A nova Terra já está sendo construída. Todos esses assuntos têm o seu fundo de verdade. Dentro de todos esses assuntos, tem muita coisa que já está acontecendo e tem coisa que pode vir a acontecer muito em breve. Então, em tudo isso, tem o seu fundo de verdade. E mesmo que muitas pessoas ouçam essas informações e não acreditam muito nisso, mesmo assim, essas informações acabam trazendo medo, acaba trazendo insegurança, acaba trazendo muita incerteza com relação ao futuro da Terra e com relação, claro, ao nosso futuro na Terra. Então, de alguma forma, cada uma dessas informações que está circulando na internet, nas redes sociais, enfim, aqui no YouTube, acaba causando, para quem, como eu, como você, que já está enfiada dentro desse assunto, acaba sim causando algum tipo de insegurança. Então, de todas essas informações, sim, tem muitas delas que já estão sendo comprovadas. Por exemplo, a ressonância Schumann está realmente oscilando em altas frequências e isso está trazendo muitos sintomas para o ser humano. E isso tem relação com a expansão de consciência do planeta e de nós humanos. O polo norte magnético da Terra também está se movimentando, isso é comprovado. Em 2020, o sistema de bússola, o sistema de navegação dos aviões e dos navios tiveram que ser alterado às pressas, porque o polo norte magnético ficava numa região do Canadá e ele se movimentou e hoje ele está na região da Rússia. Então, o polo norte magnético da Terra continua se movimentando. Então, isso é fato, é verdadeiro, já tem comprovação. O novo oceano que está surgindo na África por conta da separação de placas tectônicas
também é real, é verdadeiro, está acontecendo. A inteligência artificial está sim evoluindo de forma muito rápida. Então ela está se tornando, segundo o próprio criador, ela já é, aliás, mais inteligente do que o ser humano. Então, no futuro, é possível que ela domine a raça humana? Se a raça humana não evoluir, talvez, provavelmente, isso possa acontecer. Então, são fatos que não são mentiras, são fatos que a maioria já está comprovado. E o que não está comprovado, como, por exemplo, a aparição dos extraterrestres, a gente sabe que eles estão por aí. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser comprovado. Então, são fatos que não dá para duvidar. E nós precisamos prestar atenção em tudo isso que está acontecendo. Porque, além de ser muito sério, se a gente não se alinhar com essas mudanças que estão acontecendo, você, nós vamos sofrer consequências negativas. Então, sim, nós temos que nos alinhar com as transformações que estão acontecendo no planeta Terra. E todos esses acontecimentos que estão vindo tudo de uma vez, porque o que acontece? A Terra ficou parada, sem movimento nenhum, por milhares de anos. E nos últimos anos começou a ter uma evolução muito rápida. A gente vê pela evolução da internet, da tecnologia. A inteligência artificial mesmo, 5 anos atrás, ninguém ouvia falar. E hoje, tudo tem um dedinho da inteligência artificial. Se a gente não se alinha, se a gente não se inteira disso, não toma conhecimento disso, a gente fica para trás. Porque não está separado. Não pense você que a inteligência artificial está separada de você. Não está. Tudo está conectado. Então, nós estamos nos relacionando com todas essas mudanças diretamente ou indiretamente. E não tem como fugir disso. Então, essas pessoas que estão perdidas, que estão preocupadas com as contas para pagar, que não estão fazendo seus trabalhos de expansão de consciência, de evolução interna, essas vão sofrer consequências negativas se elas não se alinharem a essa nova realidade do planeta Terra. Então, um dos objetivos que eu tenho em fazer os vídeos é justamente trazer esse conhecimento para quem se conecta comigo e para que nós possamos evoluir juntos. Porque não pense você que eu estou em algum lugar diferente de você. Não, eu também estou buscando a minha evolução. Eu também estou buscando me alinhar com tudo que está acontecendo e fazer a minha parte. E é isso que a gente precisa prestar atenção. O que nós devemos fazer no meio de todas essas mudanças que estão acontecendo no planeta Terra? E o que acontece? Ninguém tem a verdade absoluta sobre no que tudo isso vai dar. Aonde tudo isso vai chegar em termos de evolução, de transformação. Ninguém tem a verdade. Todo mundo sabe que está acontecendo alguma coisa no planeta Terra. Algumas pessoas têm mais informações do que as outras, porém ninguém tem a verdade absoluta. Porque a nossa mente, a mente humana, ela é limitada para conseguir enxergar toda essa verdade. Por isso que a nossa evolução de consciência é importante. Porque quanto mais a gente evolui a consciência, mais a gente consegue compreender partes da verdade. Então, quanto mais você se evolui, quanto mais você se expande, quanto mais você se abre para ser o ser profundo que você é, mais você consegue compreender o porquê das coisas, o porquê da transição planetária, o porquê você precisa evoluir a consciência, o porquê certas coisas não podem mais continuar acontecendo no planeta Terra, o porquê dos extraterrestres estarem voltando, porque na verdade eles estão voltando para a Terra, já estiveram aqui no passado. Então, a expansão de consciência nos garante perceber a realidade de uma forma mais ampla.
Isso significa que quanto mais você evolui, mais você consegue compreender os mistérios da vida. Porque hoje, quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, existe algum mistério ainda. A gente não sabe no que vai dar, porque a nossa mente está limitada, a gente não consegue acessar a informação. Quando a gente evolui, quando a gente se expande, quando a gente se eleva em consciência, a gente consegue ver de uma forma mais ampla, e aí aquilo que era mistério deixa de ser mistério. A expansão de consciência é o caminho que nos leva para compreender a verdade, essa que vai nos libertar. E nos libertar do quê? Do sofrimento, da tal da Matrix. Todo mundo fala da Matrix? A verdade sobre quem nós somos, a verdade sobre os mistérios do universo é o que nos liberta, inclusive, da tal da Matrix. E esse caminho da verdade sobre nós, ele nunca é feito para fora, ele é sempre feito para dentro. Então, a verdade sobre os mistérios do universo, ele sempre está num lugar mais profundo dentro de nós. Então, a gente olha para fora, vê as mudanças que estão acontecendo, e aí a gente olha para dentro para correlacionar essas mudanças que estão acontecendo com a necessidade de mudança interna. Uma coisa que mudou muito a minha visão sobre o ser em si, a existência em si, é que o universo, ele não é separado de mim, ele não é separado de você. Nós estamos no universo, assim como o universo está em nós. Então, tudo está conectado, nós estamos conectados. Por isso que se a Terra está alterando a sua frequência, cada ser humano também precisa alterar a sua frequência. Porque senão gera uma dissonância e aí a gente entra em conflito. Porque se tem duas frequências que elas não se alinham, gera um conflito. E nós estamos vendo isso no planeta Terra nesse exato momento. Toda essa geração de conflito, toda essa coisa maluca que está acontecendo, tem gente pirando. Às vezes eu olho no Instagram, por exemplo, que eu acho que é o lugar que tem mais gente maluca, é no Instagram. E aí às vezes eu vejo rolando ali o feed, eu vejo umas coisas que eu falo, meu Deus, essa pessoa, ela tá pirada. É tanta coisa sem noção que as pessoas estão fazendo. Para mim, o que eu compreendo hoje? Que tudo isso é a pessoa perdidinha no seu processo. Ela entrou numa frequência tão desalinhada da essência que ela se perdeu. Então, quando ela se perde, ela entra em conflito interno. Então, essas maluquices que a gente anda vendo por aí agora é reflexo dessa dissonância entre a frequência da Terra e a frequência do ser humano. E isso aumentou, coincidentemente, desde 2020. As pessoas, desde 2020, elas entraram num lugar muito perigoso da mente. Então tem muita gente que está ficando maluca, assim como tem muita gente que está buscando expansão de consciência, espiritualidade, está transformando a vida. Mas ainda, aqueles que estão transformando as suas vidas, buscando essa expansão de consciência, é pouco perto da quantidade de pessoas que ainda está perdidinha no mundo. Então, falando da parte do DNA, qual é a relação da transformação do nosso DNA com essas frequências da Terra? A gente precisa entrar naquele assunto da nova Terra. Esse assunto da nova Terra, ele não é um assunto que surgiu ontem. Ele é um assunto de milhares de anos. Então, eu vou pegar aqui o livro que é o mais conhecido e que fala muito da nova Terra, que é a Bíblia. Mas tem muitos outros livros que não são religiosos, livros mais místicos, que falam dessa nova Terra. E aí dentro da Bíblia eu peguei em Apocalipse, tem vários outros livros da Bíblia que falam sobre a nova Terra,
inclusive os evangelhos falam em vários capítulos, versículos sobre a nova terra. O próprio Jesus, o Cristo, falava sobre a nova terra, mas eu vou pegar o Apocalipse 21 e aí eu trouxe aqui uma relação do que eles falam, do que João fala no Apocalipse 21 sobre como será essa nova terra. Então aqui, vamos lá, ele fala, na nova terra, ele descreve a nova terra dizendo: não haverá separação entre Deus e o homem. Não haverá lágrima, luto e pranto. Não haverá dor. Não haverá morte. Não haverá sede espiritual. Não haverá assassino, imoral, feiticeiros, idolatras e mentirosos. Não haverá templo, ou seja, não haverá religião. Não haverá abominação e mentira. Não haverá sujeira. Gente, o que isso aqui significa? Isso significa que essa nova terra é uma nova terra onde o ser que estará lá é um ser de uma consciência evoluída, expandida. Porque um ser evoluído espiritualmente, que expandiu a sua consciência, que se despertou, ele não vai fazer nada do que está nessa lista. Então, não haverá nesta nova terra esse tipo de ser. Por quê? Porque só será aceito nessa nova terra uma pessoa de consciência expandida. Por isso que o Cristo disse que nos encontraríamos com ele na nova terra. Por quê? Porque ele falou isso no estado de consciência crística. Então, somente aquele que chegar no estado de consciência crística é que vai entrar nessa nova terra. Então, essa nova terra, ela é um estado de consciência. Essa nova terra é um estado de seres, de pessoas, de uma consciência elevada na frequência da consciência crística. Então, a gente entende aqui que essa nova terra é um plano dimensional. Essa nova terra, ela já existe, já existem pessoas vivendo nessa nova terra, pessoas que já alcançaram esse nível de consciência crística, de consciência. A gente fala consciência de quinta dimensão para cima já é uma consciência crística. Então, essa nova terra, já existem pessoas morando nessa nova terra. Então, percebe que aqui no planeta Terra existem várias dimensões de consciência. Tem gente que vive numa dimensão que é um verdadeiro inferno aqui na Terra, porque a vida dele é um verdadeiro inferno. E tem pessoas que estão vivendo aqui no planeta Terra num lugar onde ela só enxerga plenitude, onde ela só enxerga a beleza divina. Sim, existem. Então são planos dimensionais em um único planeta e isso já está acontecendo. E isso está relacionado ao nosso DNA espiritual também. Então agora eu vou falar um pouco sobre esse DNA espiritual, porque todos esses processos que estão acontecendo na Terra, frequência Schumann se alterando, a Terra sofrendo todo esse processo energético, cinturão de fóton enviando energia para a Terra, tudo isso, os extraterrestres que estão vindo aqui, trazendo suas tecnologias, vou dar o exemplo dos arcturianos que estão trazendo tecnologias de cura, tudo isso e são processos, são ferramentas para ajudar o ser humano a alcançar essa consciência. E a transformação dessa consciência, ela resulta na ativação também desse DNA espiritual. Então eu coloquei aqui um resumo falando sobre o que é esse DNA espiritual, ao contrário do DNA físico, que é composto por nucleotídeos e se expressa através de genes. O DNA espiritual é composto por códigos energéticos e espirituais que influenciam a evolução espiritual e o crescimento interior. Ele é considerado o elo que conecta o ser humano à consciência universal, permitindo a manifestação das qualidades divinas, a cura espiritual e o desenvolvimento das capacidades psíquicas.
Então, o que aconteceu? Olha só, essa fotinha que eu coloquei aqui é uma foto real de um DNA. Então, ele não é possível ver a olho nu. Então, essa imagem é uma imagem ampliada milhares de vezes. E o que acontece? A própria ciência explica que hoje só existem 2 fitas de DNAs ativas. Então, as tradições, no passado, elas afirmam que haviam 12 fitas de DNA ativas e que nós fomos desconectados desse potencial. Então, quando o DNA está ativo com as suas 12 fitas de informação, porque essas fitas carregam informações, nós tínhamos um determinado potencial e nós fomos desconectados desse potencial. Então, as fitas desativadas do DNA, o que exatamente é? A ciência convencional reconhece que temos apenas 2 fitas ativas, enquanto grande parte do nosso DNA é classificado como DNA lixo, pois não parece ter função específica. Então, a ciência, ela não consegue ler o que essas outras fitas de DNA de fato representam. Então, ela chama de DNA lixo. No entanto, muitas tradições espirituais e estudos quânticos sugerem que esse DNA lixo, na verdade, ele contém códigos adormecidos que podem ser reativados conforme elevamos a nossa consciência. Então, se a gente olha para o passado, para as civilizações do passado que estiveram na Terra e que eram muito mais avançadas que nós, pode ser que essa civilização tinha esse DNA com as suas 12 fitas ativas. E aí algo aconteceu e foram desligadas 10 fitas, deixando apenas 2 fitas. Existem várias teorias para isso, tá? Não vou entrar no detalhe das teorias hoje, mas existem várias teorias de livros ocultos falando do porquê que foi desativado as outras fitas de DNA. Ou seja, botaram a gente dentro de uma jaula, que é a tal da Matrix, e tiraram de nós todo o nosso poder, todo o nosso potencial. Lembra que nós somos o espírito vivendo uma experiência temporariamente humana. Então, continuando aqui, nosso DNA não é apenas biológico, mas também energético. Ele responde à frequência vibracional que emitimos. Quando expandimos a consciência, passamos por mudanças que ajudam a ativar partes adormecidas do nosso DNA. Recuperá-lo significa despertar habilidades como maior conexão espiritual e telepatia, expansão da percepção multidimensional, regeneração celular e aumento da longevidade. Isso aqui é apenas uma das habilidades que a gente vai conseguir ativar ativando o nosso DNA espiritual. Quando a gente ativa o DNA espiritual, a gente ativa também no DNA físico essas informações. E continuando, como que a expansão da consciência ativa o DNA? Então, eu coloquei aqui algumas coisas que se a gente fizer repetidamente, a gente chega nesse lugar de expansão de consciência. Então, elevação da frequência vibracional, estado de amor, gratidão, meditação profunda, ativam o DNA. É claro que isso não vai acontecer se você fizer uma meditação a cada um mês. Não, tudo isso daqui tem que ser diário. Mudança do campo eletromagnético. Então, a ressonância do coração e do cérebro influencia a ativação de nossas sequências genéticas desses DNA, reprogramação pela intenção, então afirmações, comandos quânticos, visualizações também ajudam a acelerar esse processo de expansão de consciência e ativação do DNA. Alinhamento com energias cósmicas, então exposição ao sol, frequências sonoras específicas. Coloquei o exemplo da 528 Hz. A conexão com a natureza também ajuda na expansão de consciência que ativa o DNA espiritual.
Alimentação consciente, alimentos vivos e naturais ajudam na ativação do nosso corpo de luz e isso ajuda na nossa expansão de consciência, que ajuda na nossa ativação do DNA. Então, o que acontece? A expansão de consciência é o caminho para a nossa total libertação? Sim, gente. A expansão de consciência, ela é o portal que resolve todos os seus problemas. Tem uma passagem, Cristo, ele falava muito sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentados. Para o Cristo, o reino de Deus era um estado de consciência. Ele, quando ele se iluminou e se tornou o Cristo, ele estava no reino de Deus. Ele tinha uma consciência expandida. E a partir daí, tudo que ele ensinou era como ser como ele. Era como chegar nessa consciência crística. Então, a expansão de consciência é aquilo que vai te libertar de todo tipo de prisão. Prisão mental, prisão emocional, prisão da escassez, prisão financeira, prisão amorosa, tudo que você imaginar de nhaca que você tem na sua vida. Na expansão de consciência, você consegue resolver essas questões. Então, sim, o caminho para a libertação da nossa vida é a expansão de consciência. E tudo o que está acontecendo neste planeta, essas questões de frequência, de energias que estão vindo de fora, é o planeta que está fazendo todo esse movimento, chacoalhando através da ressonância Schumann, que está trazendo tempestades, que estão separando placas tectônicas. Tudo isso são processos da expansão de consciência do planeta, que deve refletir também na expansão de consciência do ser humano, porque um está conectado com o outro. Então parece que a gente chegou num momento crucial, que é uma escolha. É a escolha entre o velho e o novo. Eu continuo no velho, aonde vai continuar o sofrimento, a vida limitada, a escassez, a falta de plenitude, a violência, ou eu escolho ir para esse lugar novo, aonde não haverá nada do que existe no lugar velho. É uma escolha que a gente precisa fazer agora. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu percebo, e eu tenho feito essas mudanças na minha vida, eu percebo que para mim hoje nada mais é tão importante quanto eu fazer esse processo da minha ascensão, da minha elevação de consciência. E isso não significa que eu tenha que abrir mão de coisas que eu gosto, abrir mão de viver bem, de ter dinheiro, nada disso, muito pelo contrário. Essa nova terra, esse novo estado de consciência, ali haverá plenitude, nada me faltará. Então não é abrir mão de nada que te faça bem, que te faça ter prazer pela vida, de forma alguma. Mas é você abrir mão de tudo aquilo que te afasta da verdadeira felicidade, do verdadeiro amor, da verdadeira plenitude, da verdadeira paz de espírito. Nós estamos num momento incrível da Terra, que é o momento da informação. A informação ela é gratuita e ela está em todo lugar. A inteligência artificial, que eu dei o exemplo lá no começo, que ela está se tornando, já é mais inteligente que o ser humano, ela está aqui para nos ajudar também nesse processo. Ela não é nossa inimiga. Ela vai se tornar nossa inimiga se a gente não se alinhar com ela. Mas uma vez que eu me alinho com ela, ela me ajuda. E eu, sinceramente falando, eu uso a inteligência artificial quando eu preciso de alguma informação. Eu vou lá e peço para ela me ajudar a entender essa informação. Então ela me traz um conhecimento, eu vou lá e estudo esse conhecimento. Além, claro, de fazer cursos, além, claro, de fazer os meus processos, porque a inteligência artificial não vai meditar por mim, então eu tenho que meditar se eu quiser expandir a consciência, mas ela pode me ajudar a trazer informações que me ajudam a adquirir mais compreensão do meu próprio processo. Então,
tem muita coisa a nosso favor agora. Só que são poucas as pessoas que estão percebendo que tem muita coisa a nosso favor. Então, eu quero que você deixe nos comentários aí se você percebe esse movimento tão importante, esse momento tão importante do planeta Terra. Deixa a tua opinião aqui nos comentários para agregar valor para esse vídeo também. Com certeza outra pessoa vai ler o seu comentário e vai gerar essa comunidade de comunhão com esse processo, esse momento de transformação. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like também para o YouTube entender que esse vídeo foi contribuição, se foi contribuição para você, claro. E eu vou continuar trazendo informações aqui sobre tudo que está relacionado à expansão de consciência, tudo que está relacionado a esse movimento gigante de transformação do planeta. Vídeos aqui toda semana. E muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até agora. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, deixa nos comentários: eu estou indo para a nova Terra. Eu estou indo para a nova Terra. E você? Beijos e eu te vejo no próximo vídeo.